Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso episódio especial do podcast do Valença. Hoje estou aqui substituindo o nosso super anfitrião, Dr. Saulo Castro. Me chamo Cristina Rosado e vocês em breve irão entender a razão dessa substituição tão especial. Hoje estou no Valença, sendo coordenadora geral, e tenho a honra de entrevistar aqui as minhas colegas, a doutora Débora, doutora Patrícia, super doutora Ana Paula, e a gente vai conversar um pouco sobre os desafios da maternidade, da nossa profissão, enquanto advogada, enquanto gestora, enquanto sócia. E quero começar me apresentando, né? Antes de ser coordenadora, de ser advogada, eu sou mãe do Eric, de 10 anos, sou mãe da Lara, de 6 anos, e realmente conciliar a nossa profissão, a advocacia, que nos exige e que a gente tem essa cultura de se doar tanto com os nossos filhos, é um equilíbrio enorme, mas é extremamente satisfatório e, em algum momento, a gente começa a colher os frutos disso, né? Quando a gente começa ali a estudar, ter uma admiração, um interesse dos nossos filhos. E quero apresentar agora a profissão mais importante aqui das minhas colegas. A Débora, ela é mãe da Liz e ela é mãe do Romeu. A Patrícia é mãe da Letícia, a Ana Paula é mãe do João Pedro, e elas vão se apresentar igualmente e apresentar aí também os desafios que enfrentam na rotina, no dia a dia, e a gente vai trocar aqui uma ideia hoje bem descontraída, nesse episódio super especial para fechar o nosso mês de maio. Débora, começa explicando para a gente, né? Você começou a advocacia e tem mais tempo, inclusive, de Valença do que, inclusive, de maternidade. Como você consegue conciliar? Como é a tua rotina? Quais são as cobranças, de repente, que você tem em casa? Explica aí para a gente como é. Oi, Cris. Oi, Patrícia, Ana. É um prazer estar aqui hoje com essas mulheres potentes, mães maravilhosas, super profissionais. Então, sou mãe de uma menina de 5 e de um bebê de 7 meses. Então, estou naquela fase de tentar conciliar não só as demandas no trabalho, mas as demandas de uma criança que ainda tem 5 anos, mas que ainda precisa muito da mãe, e de um bebê que nem se fala, né? Que ainda é super dependente, ainda muito novinho, e realmente é um desafio. A profissão de mãe é a relação mais desafiadora que eu acho. Assim, você sempre quer acertar, você quer ver seu filho feliz, e o objetivo realmente, depois que a gente se torna mãe, é ver o filho feliz. A gente só está feliz quando eles estão bem, quando eles estão saudáveis, quando eles estão felizes, e realmente é um grande desafio tentar conciliar. Eu nem falo em equilíbrio, porque eu acho que acaba que não tem. É complicado você falar em equilíbrio quando você é mãe e quando você é profissional, porque sempre a balança vai pender por algum lado. Vai ter dias que um filho vai precisar mais de você, vai ter dias que o trabalho vai precisar mais de você, vai ter dias que você vai precisar se cuidar por algum momento, seja porque esteja doente. Eu sei que mãe tem dessas de sempre se colocar no último plano quando precisa, e eu tenho muito disso, e eu estou tentando melhorar, tentando também me colocar um pouquinho em primeiro lugar às vezes. E é isso, gente, assim, sentimento de culpa eu não tenho, assim, realmente, assim, não porque eu sou uma super mãe, mas é porque eu vejo que eu estou tentando fazer o meu melhor. E, assim, eu acho que esse bate-papo é legal, porque a gente vê cada vez mais que está acabando essa cultura de a mãe sofredora é a melhor mãe. A mãe que se sacrifica, a mãe que é infeliz, a mãe que não tá aproveitando os momentos felizes da vida como sendo uma boa mãe. Eu acho que boa mãe, cada casa tem a sua realidade. A mãe que deixa a profissão, que renuncia à profissão por livre e espontânea vontade para cuidar do filho, é uma excelente mãe. Do mesmo jeito que aquela mãe que quer ainda continuar trabalhando, quer ver, se sentir produtiva, que não seja só em casa, também pode ser uma boa mãe, independente do tempo. Eu sempre falo que qualidade é melhor do que quantidade. E é isso que eu fico tentando, assim, sempre estar presente, mas sem deixar de lado o meu trabalho. Tem semanas que é uma loucura, assim, muito prazo, muita cobrança. Eu sou sócia aqui do Valença, mas eu estou à frente do setor estratégico, então tem dias que é aquele assim, faça aqui um milagre praticamente. E é isso. E a vida sempre vai ser assim. Na vida sempre vai ter um dia que a balança vai prender para um lado, e na vida é assim, na maternidade não vai ser diferente. Eu já tenho um monte de coisas para falar, para compartilhar e para perguntar aí sobre o que você está pondo. Mas, antes disso, vou também
passar aqui a palavra para a Patrícia, que já está em outro momento, né, Patrícia? Já são outros enfrentamentos aí com a Letícia, de 14 anos. Fala pra gente. Boa tarde, meninas. A maternidade, ela veio antes de tudo na minha vida, antes do ensino médio, antes de concluir o ensino médio, antes da faculdade, antes do meu primeiro emprego. Mas eu tenho muita sorte de passar a adolescência do filho, que eu acho que todas as fases são bem difíceis, mas a adolescência é ali é um momento muito importante, muito especial no Valença. Porque nos outros lugares que eu já passei, eu tive um pouco de dificuldade de conciliar, quando a gente é CLT também. Mas eu tenho muita compreensão. A minha filha, inclusive, participa dos eventos, quando tem evento aqui no escritório. Mas eu tenho muita compreensão da parte dos sócios, dos outros gestores, da minha equipe. Eu coordeno a equipe de Direito Público. E você trabalhar com pessoas que tem um senso de coletividade, né, de equipe, é muito importante. Sempre que eu preciso faltar ou me ausentar, chegar mais tarde, a equipe está ali, está à frente, te apoia. Isso é muito importante. E a gente tenta conciliar o dia a dia de mãe, de advogada, de coordenadora. Como a doutora Débora bem falou, tem dias que a gente é uma loucura, a gente tem medo de não dar conta de tudo. E aí a Letícia também é uma filha muito compreensiva. A gente viveu um momento separados das nossas vidas para poder estar vivendo o que a gente vive hoje. Então ela é uma adolescente muito compreensiva, ela sabe quando preciso ficar de home office, reunião, não atrapalha, não bate na porta se for algo muito urgente. Mas hoje eu sou muito agraciada, tanto por estar no Valença e ser um local acolhedor para nós, mães, gestoras, também por ter uma filha muito compreensiva, ter um parceiro também que compartilha ali comigo o dia a dia com ela, com as nossas outras crianças. E é isso. E aí vem a Ana Paula aqui, fechando tudo, que já tem um filho adulto, que já são outras necessidades, outras disponibilidades. Conta pra gente, Ana. São outras preocupações. Eu acho que o papel da mãe é esse, é viver a preocupação de acordo com a necessidade do filho. Hoje ele está com 20 anos, eu estou me preparando para a saída do ninho. Ele já está se preparando a alçar os voos próprios deles, né? Então, isso é uma dificuldade. A mãe, ela tem que lidar com esse equilíbrio, mas também com os desafios. Não adianta a gente querer que seja tudo perfeito, porque não vai ser. A gente tem que lidar com as frustrações também, com as dores, com aquelas preocupações do dia a dia. Como a Patrícia citou, aqui a gente tem um ambiente acolhedor para esse papel. Eu, como gestora, sempre estou olhando o papel da mãe na minha equipe, até porque, como eu estou vivendo outro momento, eu já estive no lugar delas. Então, quando meu filho era pequeno, eu tinha uma rede de apoio muito significativa do meu lado, que me deixou trilhar a minha jornada profissional sem dificuldade. Eu acho que isso traz segurança para a gente. O mais importante é isso, né? E é interessante a gente estar debatendo isso, conversando um pouco sobre essa vivência, sobre esse nosso dia a dia, para dar exemplo, para a gente mostrar que a realidade é aquela de dentro de casa. Todo mundo está vivenciando um dos nossos momentos. E é bem isso, né? A Débora compartilhou que ela já conseguiu superar, talvez, essa questão de culpas, de questionamento. E eu acho que isso vem muito de quando a gente se encontra, né? Quando a gente encontra a profissão, e acho que todas nós temos sorte de fazermos o que nos faz feliz. E equilibrar, assim, é muito mais fácil, né, do que muitas vezes aquelas mães que têm um trabalho porque precisam trabalhar e não têm uma rede de apoio. Então, acredito que no nosso papel aqui de mãe, de advogada, de gerente financeira, a gente teve já essa sorte de encontrar uma carreira que nos faz feliz. E eu levo muito isso para o Eric e para a Lara, né? Eu acordo cedinho e tal, começo ali a trabalhar, eu vejo eles acordar antes de me arrumar, me arrumo, venho para cá, tento ir almoçar em casa, e eles sabem que eu estou sempre trabalhando. Mas eles perguntam, mamãe, já vai? Eu vou, meu amor, tenho que ir porque eu gosto de ir, tem uma pessoa me esperando, eu quero fazer isso. Mudar um pouquinho daquele discurso de preciso ir,
tenho que ir, mamãe tem que ir, ganhar dinheiro para pagar as contas, que eu acho que esse equilíbrio a gente cria até uma próxima geração de meninos, de meninas felizes, gostando do que faz e equilibrando melhor isso aí. E é isso é importante, Cris, porque a gente tira aquele fardo. A maternidade não é um fardo, como trabalhar não é um fardo. A partir do momento que você tem uma relação saudável com o seu trabalho, o seu filho percebe isso e você também tem que ter uma relação saudável com o seu papel de mãe. Não, você não se culpa, a gente chega, é gratificante quando você realiza o papel de mãe sem se culpar, mas porque você tem sonhos, você não tem um único sonho. Do mesmo jeito que você planeja a sua carreira profissional, você planeja a sua vida pessoal. Você quer construir uma família, você quer ter filhos, você tem que se preparar para as lutas do dia a dia, mas você tem que lutar por aquilo tudo. E para ter longevidade, né, gente, a gente precisa realmente passar isso e tentar conciliar. E como é que vocês conciliam? Eu compartilhei um pouquinho aqui de como eu faço. Muitas vezes eu chego em casa à noite, eu adoro fazer PowerPoint, né? E aí o meu filho mais velho adora também. Aí agora ele está assim, toda vida que eu vou fazer um PowerPoint de trabalho, ele senta do meu lado, aprendendo também. É legal você começar a entrosar. Como é que vocês fazem? Assim, lá em casa, o que é que eu percebi? Que realmente aquela máxima de a mãe de primeira viagem é muito diferente da mãe de segunda viagem. Assim, eu, como mãe de segunda viagem, eu consigo, hoje em dia, muito mais delegar. Não me sinto culpada se eu não estiver em todos os momentos da vida do Romeu, se eu não estiver dando a refeição dele, se eu não estiver dando o banho dele. Você percebe que, realmente, você tem que delegar, porque você não vai dar conta. E, se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer o bem. Aquela história, né? Primeiro você bota a máscara de oxigênio para depois colocar na outra pessoa. Então, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi na marra mesmo, e foi devagar. Com a Alice, eu concentrei muito mais. Eu tinha uma dificuldade de delegar, de pedir ajuda. Tinha dito que eu estava, minha vida, uma loucura, e você acaba fazendo o quê? Dando conta do trabalho, dando conta do filho, e não consegue dar conta de você. Aí você fica infeliz, fica trabalhando mesmo, sempre atolada, sem tempo de elaborar uma petição com calma, ou então você fica cuidando do filho já sem paciência. Então, o que hoje em dia eu procuro, sim, em rede de apoio, minha família, quem puder, estiver disponível a ajudar, eu aceito a ajuda, e não só aceito, como eu peço. E meu marido também é super parceiro nessa questão dos cuidados com as crianças. Tanto é que com a Alice e com o Romeu, ele que sempre fez a introdução alimentar, porque ele é muito mais paciente do que eu. Então, assim, hoje em dia eu sei pedir ajuda e aceito toda a ajuda. E tem uma frase que o doutor Daniel Cidrão sempre falava, e ele fala até hoje: antes de se afogar, grite. Então, na vida sempre é assim. Para tudo. Então, você tem que saber pedir ajuda. E nessa questão de equilíbrio também, e tentar dar conta, eu conto muito com o meu time. Meu time, assim, é a minha família aqui no Valença. Eu sempre peço apoio para eles. Nas minhas gestações, eu sempre pedi. Uma vez eu estava até comentando que eu já estive esperando o resultado de exames, ou então para fazer exame lá na recepção, e eu lá com o meu notebook dizendo: fulano, por favor, faz esse protocolo para mim, revisa. Então, a gente tem que delegar, tem que aprender a delegar as coisas que a gente pode delegar, tanto na vida pessoal, como na vida pessoal também. E a gente teve essa experiência, né, Débora, de termos 2 filhos. A Patrícia e a Ana Paula tiveram aí o enfrentamento da maternidade de filho único, que é um momento realmente de muitas novidades, porque quando nasce o filho, o primeiro filho nasce a mãe. Né? E aí, como é que foi lá? Vocês já tinham esse sonho da profissão que vocês têm? Teve uma influência da gestação, da gravidez na escolha da profissão? Como Olha, vocês viveram isso? No meu caso, ainda foi mais assim, vamos dizer, ainda teve outra experiência, porque eu tive uma transição de carreira depois de ter meu filho. Eu sempre trabalhei em financeiro, mas numa formação de graduação que não tinha nada a ver. A minha primeira graduação é serviço social. Eu queria trabalhar em recursos humanos. E fui ficando no financeiro, até que em determinado momento eu disse: não, vou voltar a estudar. Só que nessa hora vem a escolha. Meu filho era pequeno. Eu disse: não posso voltar a estudar agora. Então, só quando ele completou 5 anos que eu me senti segura para voltar a estudar. Mas aí entra o ponto também do seu companheiro, do seu parceiro, segurar a barra enquanto você não está, porque 5 anos é uma criança ainda. Então, meu esposo ficava com ele para eu voltar a estudar.
E nisso eu fui. Hoje eu estou estudando novamente. Isso aí. Hoje eu estou estudando novamente, mas só vou para a faculdade 2 vezes por semana. O MBA é vamos dizer assim, uma rotina mais leve do que uma graduação, e ele está fazendo a graduação. Então, a gente está trocando figurinhas, né? É uma questão que você tem que deixar claro para o seu filho que você precisa fazer, que você vai estar ausente naquele momento, mas eu tinha o apoio, ele não estava sozinho. E a conversa é clara, né? Conversa com clara. eles. Quem nunca, né, chegou para pegar atrasado? Quem nunca chegou atrasado na Nossa, escola, né? lá já levei muito carão da Liz. Mãe, você chegou muito tarde. E fiquei esperando, você estava atrasada. Mas a gente explica, eu estava fazendo uma coisa importante, você é mais importante do que tudo, mas teve o trânsito, teve o deslocamento. Falar com clareza, para, como vocês disseram, ir aliviando os fardos, né? E eles crescerem nesse ambiente saudável, que uma mulher, uma mãe, uma profissional pode e vai ser boa nas duas frentes. Nas né? duas frentes. E vai treinando até para a vida, né? Também Exatamente. para o futuro, para não se achar sempre prioridade de tudo, sempre das atenções, exatamente. porque o mundo ensina de uma Super forma importante diferente. esse ponto, né, Patrícia? Fala Exatamente. mais sobre isso. A maternidade, como eu disse no início, ela veio antes de tudo. Eu estava no ensino médio, então assim, a minha rede de apoio foi crucial para eu chegar onde eu cheguei hoje. Um pouquinho também parecido com a história da Ana. Eu fiquei um período sem estudar, terminei o ensino médio, tive que priorizar o trabalho para poder auxiliar na renda de casa. Priorizei a maternidade e o trabalho, e aí eu parei um tempo, eu disse, não, eu preciso voltar a estudar para poder mudar não só a minha realidade, mas a realidade da minha filha também, porque quando a gente tem um filho, a gente tem que pensar a mais, não só mais na gente, mas o a mais. E aí eu comecei a faculdade, nesse período, a minha mãe foi fundamental na educação e na criação da Letícia, ela traz para cá, minha mãe mora no interior, traz para cá e se dedica aí 100%, vai chegar o momento certo de vocês voltarem a ficar juntas, todo feriado, final de semana, eu tentava estar lá, um pouquinho longe, mas dava certo, ainda é no Ceará. Então, a minha mãe foi, assim, essencial. Sem ela, eu não teria conseguido chegar, concluir a faculdade, estar trabalhando hoje realmente no que eu gosto. E a Letícia foi entendendo também. No início era um pouco difícil, ela chorava muito, mamãe não vai, fica aqui. E eu sempre dizendo para ela, Letícia, você é a prioridade, mas tem um trabalho. Para a gente poder curtir isso, comprar isso, fazer aquilo, a gente precisa. E aí chegou um momento tão desejado. Quando eu concluí a faculdade, inclusive, foi no período da pandemia. Eu fui morar no interior com a minha mãe e a Letícia. Mãe, no combinado não era a gente morar em Fortaleza? Quando a senhora terminou essa faculdade, eu era, mas não tem mais nada em Fortaleza, está tudo fechado, a gente vai ter que ficar aqui. Fiquei lá um período, o Valença fechou, todo lugar fechou, a gente ficou de home office. Foi um momento muito importante porque eu consegui ficar mais perto da minha mãe, porque eu ia só pegar a Letícia e voltar para Fortaleza e ia continuar vendo a minha mãe muito pouco. Porque também, além de ser mãe, a gente também é filho e a gente também gosta de estar com as nossas mães. Sendo cuidada, né? Cuidando. Inclusive, depois que a gente é mãe, a gente tem um sentimento diferenciado pelas nossas mães. A gente valoriza. É uma gratidão, né? É diferente. E aí, quando realmente precisou voltar, eu trouxe a Letícia. A gente vive, assim, uma fase quase de... Além de filha e mãe, de amigas também. A gente shopping juntas, cinema juntas, rotina também. Ela me ajuda muito, não preciso mais estar fazendo café da manhã, acordando. Eu tenho o prazer de fazer isso, mas ela já me ajuda bastante, porque isso ela é sabe... porque ela já está mais independente, já faz o próprio café da manhã. Às vezes eu acordo, já está feito o café. Então, assim, é muito bom ter uma parceira. Eu estou vivendo mesmo um momento hoje de parceria. Já passou a fase do bebê, da introdução alimentar, do cuidado ali mais... E daqui uns dias chega na fase de sair de casa. Com certeza você construiu ali uma admiração recíproca, exatamente. né? Mas vocês sofreram mais com o quê? Com quando saía de casa e ficava chorando, ou quando você sai de casa e eles dizem, tchau, mãe, estou ocupada? Porque eu estou nesse dilema. Com certeza, eu chorei mais com tchau, mãe, pode ir. Eu também, horrível. Eu queria a dependência de mim, eu era mais dependente emocional dele do que ele de mim. Então, assim, é difícil quando o bebê, na fase da adaptação da escola, mas é o primeiro choro da mãe. É quando você está ali esperando que ele vai chorar por você e ele vira
Não tchau, vai, pode né? ir. Minha parece que- experiência eu tive os dois, né? O Eric sempre foi muito apegado, chorou no início da escola. Eu, assim, trabalhei nas 2 gestações, até a véspera de nascer, e, assim, passei, obviamente, aquele período gostosíssimo, que é o pós-parto ali, né? O puerpério. Mas, assim que eu tive a oportunidade, voltei a trabalhar, porque, de fato, tenho sorte de ser feliz com isso. Mas era uma dor horrível, né? Vai e volta, se equilibrar um bebezinho, aí vem a culpa, aí depois você, ai meu Deus, se eu for ficar só em casa, eu vou me sentir culpada também porque eu não estou fazendo isso, que me traz uma renda, me traz uma felicidade, né? Posso proporcionar para eles, para mim. Então, é um mix ali de emoções que a gente passa, né, na nossa carreira, e acho que é importante todas essas fases, né? Me corrijam aí. A gente aprende a administrar o nosso tempo diferente, né, gente? Nossa, as mesmas 24 horas que eu tenho hoje, eu consigo fazer coisas que eu, na adolescência, no início da carreira, ali não fazia. E vocês? É organização, né? Eu acho que hoje, você como profissional, independente de ser mãe ou não, você tem que ter tudo organizado. A sua rotina só vai ser produtiva se estiver organizada. Foco. E para a mãe, isso ainda é mais cobrado, porque se você tem um expediente produtivo, encerrou, você vai para casa tranquila. Você não tem nada para produzir fora daquele expediente. E, da mesma forma, a gente, como mãe, enquanto eu estou em casa, principalmente quando eu era criança, o tempo ser de qualidade, é o que a Patrícia falou, não é quantidade, é qualidade. É você sentar no chão, é você brincar, é você acompanhar a introdução alimentar, é quando puder ensinar uma tarefa, mas dedicar aquele tempo ao filho. Eu acho que quando chegar a adolescência, que cria uma barreira, que você tem que ultrapassar essa barreira, criar um vínculo, criar aquele vínculo de segurança, e aí, para frente, a vida do adulto está mais tranquila, né? Você vai galgando cada degrau desse da educação, até que chega na vida adulta com um relacionamento simples no verdadeiro. A gente se dá bem, a gente confia um no outro e segue a vida. E o tal do equilíbrio, que mesmo não existindo 100%, porque sempre vai estar faltando ali no lado, sobrando, são dias, né, gente? Exatamente. É a organização, é o planejamento da semana, é o planejamento do mês, do dia, né? Com certeza, todas vocês, assim como eu, chegamos em casa, a feira não estava feita, então vai comer qualquer coisa ali na rua, que amanhã a gente resolve, no final de semana bota em ordem. E eu acho que é você também manter a calma quando o seu projeto, o seu planejamento sai da rota. né? Então, eu acho que ser mãe é sempre um calcular e recalcular. Eu sempre falo, porque você às vezes planeja tudo, sua semana está organizada e aparece um filho doente, falta a escola, você, noite acordadas. Eu sou dessas, assim, de ficar, se contar doente, muda totalmente minha rotina, porque eu também conto muito com a escola, apesar de ter, né, rede de apoio, contar com a minha sogra, com a minha mãe, meu marido também. Mas a escola é meu grande alicerce. Assim. A minha filha mais velha já vai para a escola e, quando ela adoece, sempre complica. Então, é manter a calma, respirar fundo e pensar, vai dar certo e tentar se reorganizar. Mas, assim, não é fácil. Realmente é difícil, é um desafio. É um desafio mesmo quando você já está tudo organizado. Ou então, quando você está com a semana cheia e aquele planejamento não sai do jeito que você estava querendo. E a gente aprendeu muito na época da pandemia, né? A pandemia foi muito complicado para mim. Para assim, todo mundo, né? E eu vejo assim, que engraçado que a pandemia, a depender da família, ela trouxe coisas muito boas para as pessoas. Eu falo assim, apesar de foi assim, uma tragédia, uma tristeza, mas no universo particular, muita gente disse que se aproximou muito do filho. Criou vínculos, né? Criou um vínculo, porque ficou trabalhando home, ficou acompanhando. A pandemia, para mim, foi muito complicada. A Liz, ela tinha 1 ano e 3 meses quando a pandemia começou. Então, eu tinha uma bebê em casa que precisava de mim. A gente não saía de jeito nenhum. O meu prédio ficou bem recluso. E, assim, ela ficou super dependente. Com a dependência emocional muito grande, acaba que você fica, né? E, assim, aí você acaba que também aquela criança já está com tantas restrições, aí você acaba que cede muito. Aí fica se sentindo mal porque você não está, parece que você não está educando. E ainda tendo que dar conta de um trabalho com criança em casa. Várias vezes eu fiz audiência com a minha filha gritando na porta e batendo, mamãe! E eu já fiz uma audiência até lá do Maranhão. E a juíza, meu Deus, eu estou ouvindo uma criança gritar.
Aí, eu, excelência, me perdoe, minha filha, você me dá um minuto de licença? Aí, me levantei, filha, por favor, não sei o quê. Conversei com ela e pronto. Mas, assim, complicado, viu? O que faz? Mas, embora tenha sido dificílima a experiência para todo mundo, trouxe uma humanidade, uma empatia, Exato. né, geral. A nossa profissão, a audiência teve o período que não teve, mas depois voltou a ter prazo, teve o tempo da suspensão, mas depois voltou a correr. Muitas pessoas com problemas sérios de saúde, né, tudo que a gente viveu, que não é bom relembrar, mas, pelo menos, todo mundo ali, o juiz, entendeu que você era mãe, ele também devia ser pai, e, igualmente, o cliente também estava passando pelos mesmos enfrentamentos que Quantas você. reuniões a né? gente fez Quantas que tiveram que ser reuniões? interrompidas por uma criança que estava pedindo atenção da mãe naquele momento, né? Então, igualou, todo mundo está passando o mesmo perrengue e todo mundo estava passando pela mesma frustração. Então, dá uma chacoalhada no recalcular a rota e você entender que isso é o natural. Você não pode se frustrar porque o seu roteiro teve que ser readaptado. Eu acho que mãe é muito isso, né? A gente tem que estar preparado para recalcular a rota, como você disse, refazer um roteiro e começar de novo. Respira fundo e vai. Exatamente. Gente, a gente tem assunto aqui para muitos episódios de podcast. A gente tem assunto para uma novela inteira, né? E do Manuel Carlos. Exatamente. Né? São muitas alegrias, muitas frustrações, muitos enfrentamentos. Muitos a vontade desafios. é ficar a tarde inteira aqui conversando, né? Mas realmente eu acho que a gente precisa aí agradecer agora a audiência, né, a participação. Todos vocês que nos acompanharam, sigam os nossos canais, sigam as nossas redes sociais, comentem abaixo aqui, compartilhem conosco. Eu acho que esse assunto, para além do mês de maio, para além desse podcast, é algo que a gente precisa ali desenvolver, estar junto. Todas nós, mulheres, passamos por desafios diferentes, mas em algum momento similares, né? Nós, advogadas, sabemos especificamente quais são os nossos e estamos aqui para construir uma sociedade melhor, né? Para construir uma grande rede de apoio, né? De empatia, de colaboração. Mais uma vez, agradeço a participação de vocês por disponibilizar esse tempo para a gente estar aqui, para a gente conversar, ter essa troca. Desacelera um pouquinho, agora a gente tira e sai correndo para organizar tudo que ficou ali nessa horinha. Mas foi muito legal. Quero agradecer, né? Agradecer a vocês e até a próxima.